envolvidas nos ensaios, na programação, deixam escapar algumas situações, mas não é porque nós não nos esforçamos. Eles se esforçam muito, eles trabalham bastante, estudam bastante, e obrigado por estarem aqui participando conosco. Deus seja louvado, viu? Abram a Bíblia em 2 Reis capítulo 11, há uma história muito interessante, em 2 Reis capítulo 11, do versículo 1 até o capítulo 12, versículo 21. Nós vamos estudar esta história, essa história bíblica, ela segue um roteiro desde o profeta Elias, passa pelo profeta Eliseu. Nós encontramos no contexto dessa história o rei Acabe, Jezabel, a rainha Jezabel. Encontramos também no contexto dessa história, o capítulo 11 você não vai ver todos esses detalhes, mas a história do capítulo 11 é continuidade desta geração de pessoas que estavam lutando a favor de Deus e outras pessoas que estavam lutando contra Deus, contra o Senhor. Como disse, do profeta Elias, profeta Eliseu, o rei Acabe, a rainha Jezabel, o rei Acasias, que era filho de Atalia ou Atália, eu vou usar Atalia por uma questão fonética, tá ok? Mas podemos usar as duas formas de pronúncia. O rei Acasias era filho de Atalia, que era Atalia, filha de Jezabel, ok? Guardem esta geração. Pessoas lutando a favor de Deus, pessoas lutando contra Deus. Pessoas lutando a favor de uma geração e pessoas tentando destruir e matar gerações. E aqui nesta história, começando agora a partir do capítulo 11, na continuação dessa história, a partir do capítulo 11 do 2 Reis, nós encontramos os personagens que eu quero mais dedicar tempo nesta manhã, que é Atalia, filha de Jezabel. Quando ela soube que o seu filho Acasias estava morto, a Bíblia diz que ela se levantou logo, procurou os seus aliados e tramou para que todos os seus aliados, depois da morte do seu filho Acasias, se juntassem para matar toda a geração dos possíveis candidatos ao trono que o seu filho deixou. Atalia, percebendo que o seu filho morreu, logo, como se diz no popular, antes do corpo esfriar, já se uniu com os seus liderados e disse: olha, vamos tomar o trono do meu filho. Não vamos permitir que os herdeiros sucessivos ao trono tomem o trono do meu filho. Quem vai governar sou eu. Atalia era uma mãe perversa. Atalia era uma sogra perversa. Nesse caso aqui, tá? Não são todas as sogras perversas. Atalia era uma avó perversa, porque a história nos diz e nos informa que ela mandou matar qualquer um que estivesse na sucessão do reino de seu filho, para que ela ficasse com o trono. Atalia então mandou matar netos, sobrinhos, primos, todos aqueles que pudessem ser sucessores, ocuparem o trono que era da descendência de Davi, ela mandou matar. Conta-se a Bíblia, a palavra de Deus, também lá em 2 Crônica, nós estamos lendo 2 Reis, mas a continuidade da história e detalhes da história também nós encontramos em 2 Crônicas. Encontramos também no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 16. Conta-se que foi um dos maiores genocídios, massacres, que envolveu parentes e famílias daqueles dias, aonde alguém da própria família, uma avó, uma mãe, uma sogra, uma tia, mandou matar todos os meninos, uma grande geração. Alguns historiadores dizem o seguinte, que ali nesta matança, nessa mortandade comandada por Atalia, ela conseguiu destruir até a 3ª e 4ª geração daqueles que poderiam ocupar o trono que ela desejava para si. O trono
que merecia ocupar os herdeiros de Davi, que merecia receber a coroa de Davi, ela mandou matar e destruir a todos. Queridos, o que essa história tem que ver conosco hoje, pastor? Hoje nós temos, no mundo em que vivemos, reis, governantes, rainhas, pessoas de influência na sociedade, que também estão tentando criar um genocídio aos nossos jovens, aos nossos herdeiros, que irão também receber a coroa de Davi. Há muita gente, amigos e irmãos, envolvidos na destruição e na matança das gerações cristãs, que a elas está reservada sentar-se no trono de Davi e receber do próprio Deus, do Filho de Davi, Jesus Cristo, a sua coroa. Atalia, conta-se que ela conseguiu ocupar o trono. E ela ali começou a agir de forma ímpia, sustentando todas as idolatrias e atitudes que a sua mãe Jezabel havia lhe ensinado e colocado em seu caráter. A geração do mal, neste período da história, parece que ocupou o trono, o centro da história, para dar continuidade ao mal. O que Jezabel fez em seu tempo, na influência do rei Acabe, para destruir profetas, para matar cristãos, para introduzir cultos aonde havia prostituição dentro dos templos, aonde havia manifestação do satanismo, aonde havia manifestação de matança entre inocentes, Atalia ocupou o trono agora para dar a sucessão, a sequência dessa história. Tudo que ela pôde tirar de mal, de ruim, no caráter e na influência de sua mãe, Jezabel, ela conduziu agora para o trono que ela usurpou do seu filho Acasias. Um momento terrível da história. Uma terrível situação onde agora os filhos de Deus, representantes do Senhor, teriam que suportar uma rainha má, essencialmente má. Mandou matar os seus netos, mandou matar os seus sobrinhos, mandou matar até mesmo as suas filhas, todas aquelas que seriam possíveis candidatas a ocupar o trono de Acasias, ela mandou matar. E continuou a investir na maldade, na idolatria, no paganismo, destruindo a influência cristã naquelas gerações. Ela teria alcançado sucesso, destruindo até a terceira e quarta geração daqueles que iriam ocupar o trono de Davi, receber a coroa para reinar. Mas, queridos, a história nos diz algo que nos faz entender que Deus tem um plano para proteger as gerações, os herdeiros de sua coroa. No contexto da história, nós encontramos agora, mesmo aquela rainha ocupando um trono e agindo para o mal, o nosso Deus Todo-Poderoso agindo em função de uma geração, em função dos herdeiros do trono de Davi, daqueles que estão reservados a eles receberem a coroa da vitória. A história nos conta, irmãos, que apareceu uma princesa chamada é um nome difícil, Jeoseba, ou Jeoseba, ok? Essa princesa, ela não devia, mas ela casou-se com um sacerdote. Essa princesa, ela não devia, foi uma situação atípica, não era permitido jamais na linhagem dos reis, dos príncipes, que algum rei, que algum príncipe, ou melhor, que alguma princesa, que alguma rainha se casasse com um sacerdote. Mas a história nos apresenta que Deus reservou o incomum, aquilo que o homem não pensa que vai acontecer, para introduzir o seu reino novamente. No contexto da história,
De 2 Reis, capítulo 11, nós encontramos Jeoseba protegendo Joás, um único descendente e herdeiro do trono de Davi que sobrou, pegando este menino, Joás, a sua ama, conduzindo para a sua casa, e junto com o seu esposo, Joiada, eles protegeram, guardaram Joás contra a influência e a maldade da rainha Atalia, ou Atalia. Queridos, matar e destruir as gerações, matar e destruir os herdeiros do trono de Davi, é a intenção do inimigo de Deus. E ele não tem medido esforços para alcançar a vitória na vida daqueles que são verdadeiramente herdeiros do trono de Davi. Quem são esses, irmãos? A nossa geração, os nossos filhos, os jovens, os adolescentes, os juvenis de nossa igreja. Hoje nós temos uma Atalia moderna, ou várias, que estão tentando atingir, destruir, matar as gerações que nós estamos produzindo para ocuparem o trono de Davi e serem, sabe, irmãos, os recebedores da coroa final. As Atalias do tempo moderno, irmãos, que hoje nós conhecemos e vemos por aí pelo mundo, estão agindo na influência dos nossos filhos, de nossas gerações. Um tipo de rainha má, nós temos hoje enfrentado no mundo. Nós temos hoje encontrado um tipo de rainha má, Atalia, tentando destruir os herdeiros do trono de Davi que frequentam a nossa igreja. Uma das rainhas, ou uma rainha hoje, que o mundo colocou em um trono para tentar destruir e matar os herdeiros da coroa de Davi, os herdeiros da geração de Davi, é chamada ideologia de gênio. Já ouviram falar dessa rainha, desse poder? Não podemos mais falar no púlpito a respeito deste assunto. Mas se nós nos calarmos, esta rainha chamada ideologia de gênero vai usar todas as suas forças para tirar a coroa dos herdeiros de Deus. Pastor, o que é ideologia de gênero? Não importa se você seja homem ou mulher, existe a terceira opção. Existe a opção que Deus não criou, mas que está no coração do homem e é sincero e é puro. Um homem amar um homem e casar-se com ele, constituir uma família, e uma mulher casar-se com a mulher e constituir uma família, porque é um amor puro, é um amor sincero. Esta rainha, queridos, chamada ideologia de gênero, está destruindo multidões de herdeiros da coroa do trono de Davi, uma Atalia moderna para os nossos dias. O que fazer? Como impedir? Passeando lá pelo Brasil, eu encontrei um amigo meu, ele dizia assim: Sandro, a minha filhinha, lembra dela? Eu lembro. Pois é. Ela está com data marcada do seu casamento com a sua professora de direito. O que eu faço? Existem hoje no mundo moderno rainhas como Atalia, queridos irmãos, tentando destruir a geração que nós estamos tentando preparar para receberem a coroa como herdeiros do trono de Davi. E a ideologia de gênero é perigoso, sim. Conversem isso com os seus filhos. Abordem os seus temas, este tema, em sua casa. Diga a eles que Deus criou homem e mulher. Pastor, mas o que vamos fazer? Esclarecimento, educação.
já está dentro dos conceitos religiosos, irmãos, a tentativa de colocar isso como sendo algo tolerável, aceito. É difícil falarmos porque temos que amar e devemos amar a estas pessoas, mas não aceitar como sendo um aliado para conduzir os nossos filhos e herdeiros da coroa de Davi para receber a coroa. Não dá para entendermos que é aliado do trono de Davi, a ideologia de gênero. Amar, respeitar, compreender, mas vamos tentar proteger os nossos filhos disto. O banheiro pode ser um banheiro que se usa homem e menina, menino e menino junto, não há problema. Estão sendo construídas penitenciárias onde vão ficar ali quem tem a sua opção sexual, para separar estes, se é homem, dos homens, colocar em um presídio específico. Nas escolas, você não pode mais colocar masculino e feminino, não pode mais colocar. Gênero humano é o termo usado hoje em muitas escolas no Brasil e nos Estados Unidos. Gênero humano é uma rainha perigosa que está entrando em nossos lares para tentar destruir e matar e tirar o direito de uso da coroa dos nossos herdeiros do trono de Davi. Outro tipo de rainha que hoje o mundo está colocando como um instrumento de arma para a destruição dos herdeiros, da geração, daqueles que vão herdar a coroa do trono de Davi. Sabe como se chama, amigos? Gnosticismo. O que é isso, pastor? Gnosticismo é a ideia de que, veja bem, o corpo, ele tem um conceito de matéria que é má, e o espírito, esse sim é bom. Então, o que você faz com o seu corpo não tem relação com sua espiritualidade, porque o corpo é uma matéria e o corpo é mau, o corpo não presta. Você tem que cuidar somente da sua espiritualidade, do seu espírito. Então, o seu corpo pode ser usado como você quiser, incluindo automutilação, incluindo atitudes que destroem o templo do Espírito Santo, porque o templo do Espírito Santo, que é o corpo, não tem valor algum, é matéria. Vamos cuidar então do espiritual. E o conceito do cuidar do espiritual, amigos, acreditem vocês, não é buscando a Bíblia, não é buscando o conceito de que existe um Deus, é através do conhecimento. Vamos nos tornar conhecedores intelectuais, vamos andar nas universidades aprendendo filosofias, ciência, tecnologia, e um dia a realidade do fim do tempo, porque eles também não acreditam no fim do tempo, mas do caos que eles dizem da humanidade, vai nos revelar se existiu Deus ou não. Enquanto esse caos não chega, vamos viver em busca de conhecimento. E vamos usar o nosso corpo, que é a matéria, como a gente quiser. E aí nas universidades, bebida, promiscuidade, porque o corpo é matéria, a gente pode usar o corpo como a gente quer. E a espiritualidade vem através do conhecimento. De quê? Não de Deus, mas da filosofia, da ciência, da metafísica, das filosofias humanistas. Esse tipo de conceito está tomando conta de muitos jovens também cristãos. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Deus não vai levar em consideração, porque nós nem sabemos se existe Deus. Quando vier o caos, que pode ser para eles a destruição de tudo, de todas as coisas, nós vamos saber se houve Deus ou não, mas para a gente não há. O gnosticismo, ele anda na direção do ateísmo também, semelhante ao agnosticismo, mas não é, no conceito deles, ateísmo. É a busca no conhecimento ou na ausência do conhecimento de uma divindade que não é Deus. E essa divindade ela pode ser encontrada
na ciência, no estudo, no preparo acadêmico. Cuidado com isso, jovens. O nosso conceito não é nem gnóstico, nem agnóstico, nosso conceito é cristão. Porque aí vem o caminho da evolução. Nesse meio está o evolucionismo e muitos jovens cristãos em universidades cristãs, para não dizer adventistas do sétimo dia, estão saindo de lá sem uma referência do cristianismo. Estão saindo de lá gnósticos ou agnósticos. É uma outra rainha moderna hoje, Atalia, tentando tirar de nós os herdeiros, a geração daqueles que receberão a coroa da vitória. Há um outro tipo de rainha que nós estamos vendo espalhado no mundo hoje. É a chamada rainha da imortalidade da alma. Hoje, nos cinemas, nos livros, hoje, na internet, no conteúdo da internet, se os jovens estivessem aqui, eu queria que eles estivessem, eles poderiam dizer para nós, qual é o maior tema, o maior conteúdo do momento, em relação aos cinemas, aos livros, a influência dos vampiros. Já ouviram falar dos vampiros? Dos zumbis? Hoje é a maior quantidade de conteúdo que os nossos jovens têm em qualquer tipo de acesso. Os vampiros, os zumbis. Isso nada mais é do que a teologia da imortalidade da alma sendo romantizada, apresentada como sendo uma opção. Pode ser que seja uma solução para os jovens encontrarem o alívio de suas ansiedades e preocupações, acreditar num tipo de amor que dura para sempre, mas acaba por enquanto, mas porque eu sou eterno, eu sou um vampiro, eu sou um zumbi, eu posso voltar a ter a vida. Nada mais é do que um espiritismo disfarçado em conceitos humanistas, em conceitos perniciosos. Desde 1994 até os dias de hoje, irmãos, o conteúdo do espiritismo disfarçado em vampiros e em zumbis estão tomando conta de nossos lares. E é um outro tipo de rainha Atalia dentro de casa. O homem não morre, o homem se regenera. Há uma força dentro dele que nunca morre, que nunca termina. É o conteúdo de hoje que nós temos para o acesso dos nossos filhos. E, queridos, isso também significa, sabe o quê? A influência do satanismo dentro deste conteúdo. Porque quem quer destruir a ideia, o pensamento, ou melhor, a verdade, o pensamento real, de que não existe vida após a morte, nem zumbi e nem vampiro, quem quer destruir esse tipo de mensagem, irmãos? O inimigo de Deus. Porque o nosso Deus apresenta a verdade de que morreu, amigo, pó da terra. Não tem amor que vai fazer ressuscitar ninguém. Nem força inerente no zumbi que vai fazer ele buscar o amor que ele tem em um humano, o amor que ele tem numa humana, não existe isso. É o puro satanismo influenciando a nossa geração. Um pastor amigo meu, desculpe contar essa experiência para que vocês entendam, chegou para mim e disse assim, você conhece aquele pastor fulano? Conheço. Hoje à tarde nós vamos ter que encontrar com ele, com a esposa dele, porque nós vamos devolver o seu filho para casa, porque, Sandro, você sabe o choque que é. Nós pegamos o seu filho escrevendo aqui em seu peito, com a própria faca, e ele pediu para que ele terminasse. Nós pegamos quando estava na metade, ou um pouco para o fim, o que ele estava escrevendo. Ele disse, não me deixe ir embora daqui sem terminar de escrever. E esses que estavam ali, diziam, não faça isso. Pare, por favor. Esse filho de um amigo meu, pastor, filho de um pastor, estava escrevendo assim no peito de seu, com uma faca, Satanás. Um filho de um pastor, aceitando o satanismo como sendo a sua própria religião.
nas conversas com esses jovens, e abrindo o guarda-roupa dele, queridos, o que tinha lá eram livros de tudo quanto é coisa que você está vendo aí hoje. De zumbi, de vampiro, de Harry Potter e assim por diante. Um tipo de rainha Atalia, entrando dentro dos nossos lares e tirando o direito de coroa, de receber do trono de Davi, Jesus Cristo, do Filho de Deus, a coroa da vitória. O colega foi buscar e levou para casa desesperado. O que fazer com a situação dessas? É hora de nós começarmos, irmãos, a perceber na história de 2 Reis, capítulo 11, os perigos das Atalias dos nossos dias. E encontrarmos também nessa história soluções, atitudes práticas para proteger, para preservar da destruição e da morte a nossa geração. Uma outra rainha moderna que quer destruir os nossos filhos, tem aqui anotado, chama-se pornografia. Há uma grande quantidade de jovens doentes sendo tratados, irmãos, em clínicas, em hospitais especializados, porque estão viciados em pornografia. E veja, tudo isso que eu estou falando foram atitudes que Jezabel desenvolveu no seu reinado e que Atalia continuou agora a desenvolver como rainha naqueles tempos, do tempo do jovem Joás. Mas como eu disse, irmãos, aconteceu um milagre. Deus preparou uma princesa que não devia ter casado com um sacerdote, porque ao casar-se com um sacerdote, ela teria que sair do palácio. E a rainha Atalia se esqueceu dessa princesa, nem lembrou-se dela. E ela estava lá na casa do seu esposo, do sacerdote, quando o Senhor diz assim: vá, corre lá, salve Joás, traga Joás para a sua casa. E aí começamos a construir, irmãos, uma atitude que deve acontecer hoje em nossos dias, para que as nossas gerações, os herdeiros do trono de Davi, sejam protegidos. Buscar os nossos filhos de onde estiverem e levarmos para uma casa, um lar, aonde tenha uma princesa e um sacerdote. Foi o que Deus usou para salvar e proteger a geração do reino de Davi, a geração daqueles que receberiam a coroa do trono de Davi. O Senhor disse: vai lá, princesa, vai lá, sacerdote, pegue o jovenzinho Joás, a criança Joás, leve para sua casa, e que nesse ambiente de seu lar, onde tem uma princesa e um sacerdote, ele seja protegido e guardado. Vocês estão entendendo o que nós estamos precisando hoje? De lares aonde tenham princesas e sacerdotes. É isso que nós estamos precisando. Foi a solução que Deus encontrou para proteger os herdeiros, a geração daqueles que receberiam a coroa do trono de Davi. Meu amigo, pega o teu filho, coloque dentro de tua casa e coloque no ambiente do seu lar, um ambiente em que a sua esposa seja uma princesa. E que ela não seja tratada como uma empregada, como qualquer uma dentro de casa, porque os seus filhos precisam ter, para se protegerem das atalias modernas, um lar que tem uma princesa e um sacerdote. É o que nós precisamos, irmãos. O Senhor não pediu que a princesa e o sacerdote, em primeiro lugar, levasse Joás para a igreja. Ó, aqui você vai estar protegido. Não. Falou ali, irmãos, na alcova de sua casa, no quarto de sua casa, está na Bíblia aí. Me fugiu a palavra agora usada ali, que é a referência do lar, do lar. A proteção que nós temos hoje, que oferecer aos nossos filhos, é uma casa que tenha uma princesa e um sacerdote. Entenderam? Marido, trate a sua esposa como uma princesa. Marido, seja o sacerdote de sua casa. É ali que Deus quer salvar e proteger os nossos filhos. É lá, nesse ambiente. A história também nos diz, irmãos, nesse contexto de 2 Reis capítulo 11, que depois que a rainha e o sacerdote levaram o pequeno Joás para a sua casa e cuidaram deles no seu lar,
Porque dentro de um lar que tem uma princesa e que tem um sacerdote, há proteção. Agora tem pais que tratam esposas na frente dos seus filhos como se fosse uma qualquer um, e não é. Qualquer uma, e não é. Tem esposas que tratam o marido como se ele não fosse um sacerdote, fosse um qualquer um. E um lugar que tem uma princesa e um sacerdote é um lugar que salva gerações, que protegem herdeiros de perderem a coroa do trono de Davi. E assim foi feito. O segundo passo, irmãos, que a história nos conta é que, depois que a princesa e o sacerdote levaram Joás para a sua casa, desenvolveram um segundo hábito. E a Bíblia fala, está aqui todos nos versículos, nos começos, aí, no início, no início, eu tenho aqui os versículos anotados, tá? Sobre a casa da princesa e do sacerdote, versículo 3 do capítulo 11 de 2 Reis. Sobre agora o segundo passo para proteger, sabe o que Deus pediu? Que agora que tinha um lar, que morava ali uma princesa, havia respeito dentro de casa, havia amor dentro de casa, a mulher como princesa e o marido como sacerdote, fazendo os cultos com os filhos, conduzindo os filhos para a igreja, influenciando na salvação dos filhos, no caso aqui de Joás, o Senhor pede agora uma segunda atitude, que da casa deles, eles conduzam Joás para a igreja. A segunda forma que nós temos para enfrentar as atalias modernas, para proteger os nossos herdeiros, é casa, que tem um príncipe e um sacerdote, e o segundo passo, da casa para a igreja, da igreja para casa. Da casa para a igreja, da igreja para casa. Foi a segunda atitude de proteção de uma geração que a rainha queria matar e destruir. O Senhor está nos ensinando através dessa história que nós temos que restaurar os nossos lares. Se você não trata a sua esposa como rainha, se você não trata o seu marido como sacerdote, ou se vocês não exercem essa função dentro de casa, resgate, porque os seus filhos estão correndo um risco de serem destruídos e de serem mortos. Há aí muitas atalias desse mundo tentando levar os nossos filhos para a destruição. Um terceiro ponto, está aí a partir do versículo 5. Joseba e o sacerdote Joiada criaram uma estratégia de vigilância e proteção sobre o herdeiro do trono de Davi, Joás. A Bíblia nos fala que ele chamou ali os exércitos de 100 e disseram o seguinte, o sacerdote, olha, vocês que são parte dos exércitos de 100, uma parte vai cuidar de vigiar a entrada do templo, a outra parte vai cuidar de vigiar os fundos do templo, a outra parte vai cuidar de vigiar a lateral direita do templo, a outra parte vai cuidar de vigiar a lateral esquerda do templo, e outros, vocês que sobrarem, vão entrar dentro do templo, levando em suas mãos, sabe o que diz a Bíblia? Espadas e escudos, que são de quem? A Bíblia fala, nessa história, de Davi. De Davi. As espadas e os escudos de Davi e as lanças que vocês terão em suas mãos, vocês vão cercar todo o ambiente que Joás vive e vigiar constantemente. Irmãos, é uma estratégia de proteção. Nós não podemos deixar os nossos filhos expostos, vulneráveis a esses maus que querem destruí-los. Então o sacerdote, isso mesmo, e a princesa pediram, olha, façam isso, protejam. Eu queria hoje, irmãos, que nós tivéssemos aqui grupos de 100, para dizer assim, olha, aquela porta ali da igreja vão ficar 100 irmãos, 100 anciãos, 100 líderes, para não deixar nenhum jovem sair. Eu gostaria que tivesse aqui em nossa igreja 100 pessoas, aqui no fundo, não deixando que os nossos filhos se escapem pelo fundo da igreja, irmãos. Precisamos criar estratégias de proteção aos nossos filhos, aos nossos jovens. Eu falo de mim, eu não estou falando para vocês, é para mim. Porque senão as atalias modernas levarão os nossos filhos.
Eu estou precisando, irmãos, de uma igreja que tenha na proteção dos Joás que estão aqui dentro, se cerquem deles, protejam eles, a todos, não só o meu filho, a todos, porque se um se perde, é fraqueza para nós, o inimigo venceu, Está faltando isso, irmãos, no mundo cristão, voltar às armas para proteger, criar estratégias para segurar os nossos filhos contra os ataques do inimigo de Deus. É duro dizer, mas de vez em quando a gente vê uma criança, um adolescente dizer assim, eu não vou mais à minha igreja, eu não gosto mais da minha igreja. Os adolescentes, os jovens juvenis, eles são sinceros, eles percebem os ambientes que eles vivem muito mais do que nós pensamos que eles percebem. E nós precisamos criar ambientes de proteção, de guarda, de vigilância, e tirar qualquer tipo de influência negativa que não seja o puro amor uns pelos outros. Porque se eles não percebem isso, eles não ficam aqui. Eles vão começar a sair por fundo, sair pela frente, sair pelo fundo, sair pelas laterais. Nós precisamos criar esse ambiente. Nós precisamos demonstrar a eles que nós temos amor uns pelos outros e por eles. Queridos, uma outra estratégia que essa história nos mostra que a princesa e o sacerdote tomaram foi unir os soldados de Cristo para a salvação de suas gerações. Uniu a todos, irmãos. Unidade. Aquela frase que diz assim, um por todos e todos por um. Está errado. Não é assim. É um por Deus e Deus por todos. A unidade é necessária, irmãos. Se nós não nos unirmos para avançar na proteção dos nossos herdeiros, irmãos, as Atalias vão matar de primeira, segunda, terceira, até quarta geração dos herdeiros de Davi. Atalia conseguiu tirar a vida. A salvação pertence a Deus, mas tirou a vida destes. Unidade. O sacerdote chamou a igreja para se unir e proteger os herdeiros do trono de Davi. Temos que nos unir, senão não adianta nada, irmãos. Eu preguei sobre unidade aqui, sobre o amor, e eu disse a vocês que tudo que fizermos, se não tiver o conteúdo, o conceito e a atitude, a prática do amor, de nada vale. De nada vale. Não tem valor algum. É o que a Bíblia diz. É como um sino que retimbe. O que é isso? É como um culto aos pagãos. Se nós vivermos uma vida sem unidade e amor, não tem valor, não tem resultado. Nós vamos tentar trabalhar, cada um com seus esforços, mas nós não vamos alcançar a necessidade maior, que é mantê-los e preservá-los para receberem a coroa da vitória. A coroa que está reservada à nossa geração, aos nossos filhos. Eu posso dizer, irmãos, eu vou lutar e quero lutar com vocês, para que ninguém tome a coroa dos meus filhos, irmãos. Pode vir para cima, pode espernear. Vou dizer algo que eu nunca precisava dizer isso em púlpito, porque é para a honra e glória de Deus. Eu já enfrentei, para a honra e glória do Senhor, demônios. E eu não vou ter medo de enfrentar qualquer tipo de Atalia que venha tentar tirar a coroa dos meus filhos. Agora eu preciso ter uma igreja unida, trabalhando juntos, para juntos avançarmos até o momento em que Davi, ou filho de Davi, vai dizer assim, olha, está aqui, ó, você seguiu ali a história de 2 Reis, capítulo 11, você manteve em sua casa uma postura de princesa como mãe, você de um sacerdote como pai, isso é preciso. Você levou o seu filho da igreja para casa, da casa para a igreja. Irmãos, eu vou aqui dizer o que eu não devia falar, mas eu preciso dizer, é a igreja que dá identidade de vida cristã aos seus filhos. E não é uma igreja ali, uma igreja lá, uma igreja acolá, é uma igreja aqui, aonde você está. Tem crianças que você não tem a referência espiritual de quem é o seu pastor, de quem é o seu ancião. Não é porque eles não fazem, é porque a criança cada sábado está em uma igreja diferente. Isto é criar muros de proteção.
Não, hoje a programação melhor está naquela igreja, então vamos para lá. E não é a criança que vai dirigindo, não, é o pai que leva. Olha, hoje vai ter almoço naquela outra igreja, vamos lá, porque tem almoço lá, aqui não tem almoço. E os filhos estão procurando referências de um sacerdote, de uma princesa em casa, que pontualmente os conduzem para a casa e também da casa para a igreja, da igreja para a casa. Aí no fim da história ficou assim: aonde foram os meus filhos? Pastor, ajuda, corre atrás, estão indo embora. Não criaram identidade, não criaram referência de uma igreja que eles frequentam e participam. Sábado passado estávamos com a igreja cheia. Sabe, queridos, as Atalias modernas estão tentando levar os nossos filhos, a nossa geração. Se nós não nos unirmos, nós vamos assistir, infelizmente, se for pela quantidade de morte que matou a Atalia, uma grande quantidade de filhos nossos saindo da igreja, irmãos, sendo levados e conduzidos para a morte, para a destruição. A igreja que seu filho frequenta é a igreja que você vai todo sábado. Não é a igreja que você fica igual borboleta, igual abelha em mel. Não, essa não é a igreja que seu filho frequenta. É a igreja que você frequenta. A do seu filho, ele nem sabe qual é. Pergunta ao seu filho: você frequenta qual igreja? Ah, não sei. Meu pai me leva um dia ali, meu pai me leva um dia lá, outro dia me leva a outro lugar. Não estou falando de compromissos. Compromissos são outras coisas. Eu tenho compromissos com uma igreja, tenho compromissos com uma escola. Não estou falando disso. Estou falando de referência. Aonde uma diretora de escola sabatina acorda cedo com a sua equipe, prepara todas as salinhas, gasta sangue, suor e lágrimas, porque até sangue eles gastam. E quando chega a hora da escola sabatina, aonde estão as crianças? Aonde estão os pais? Ah, estão chegando, 10h30, 10h40, próximo ao culto. Os nossos soldados dos 100 que estão ali obedecendo o sacerdote, olha, você fica aqui, 100, você cuida da escola sabatina infantil, mais 100, você cuida. Eu estou falando aqui de números, mas não é esse número. Quando a gente fala em nossa realidade, é 2 pessoas aqui, 3 pessoas ali, que se desgastam por estes. E quando chega a hora de receber os pequeninos, aonde estão os pequeninos? Ah, eles estão esperando ou procurando a chave do carro porque eles vão dirigir e não sabem. É o pai e a mãe que não trouxe para a igreja. A responsabilidade, infelizmente, eu não posso omitir o que é verdade, será cobrado de ti, de mim, de ti. Atalias modernas, vamos proteger os nossos filhos deles, irmãos, delas, dessas pecaminosidades. Uma outra atitude, irmãos, que a princesa e o sacerdote tomaram, sabe qual foi, irmãos? Eles, diz no verso 8, acompanhavam Joás quando entravam e quando saíam. Ou seja, eles estavam presentes na vida espiritual e na vida do dia a dia dos seus filhos. O sacerdote e a princesa, aonde Joás estava, eles estavam. Aonde eles iam, eles também iam. Eles sabiam com quem Joás conversou, com quem Joás pegou ideia de site. A princesa e o sacerdote conheciam os amigos de Joás. Vamos acompanhar os nossos filhos. Como assim, pastor? Eles querem ir para uma igreja, eu vou também? Eles querem ir para outra igreja, eu vou também? Não estou falando disso. Acompanhar o desenvolvimento deles, a parte intelectual, da sua formação de caráter, a sua vida espiritual. Para onde eles devem ir, irmãos, como diz a Bíblia, é aonde a princesa e o sacerdote levar. Mas tem pais dizendo assim: eu não aguento mais, meu filho já tem 12 anos e ele não quer ir mais para a igreja. Tem muito mais autoridade e poder do que um pai e uma mãe. Não, mas é assim o mundo moderno hoje, pastor. É assim que é assim desse jeito. E as Atalias estão levando os nossos filhos. Companhia, presença ao lado dos seus filhos, no desenvolvimento deles. E por fim, irmãos, munir os nossos herdeiros com instrumentos de defesa e proteção.
além de criar uma estrutura de unidade para protegê-los, nós temos que também munir os nossos herdeiros com instrumentos de defesa e proteção. Eles precisam saber como se proteger dessas atalias modernas de hoje. Colocar na mão deles, irmãos, lanças, escudos, vestir os nossos filhos com a couraça da justiça, com o capacete da verdade, irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês, irmãos. Filhos que não veem pais se ajoelharem, não vão se ajoelhar. Filhos que não verem, que não observarem os seus pais buscando a comunhão com Deus na Bíblia, dificilmente vão buscar. Essas são as ferramentas, joelho no chão, Bíblia na mão. Esses são os instrumentos que protegem os nossos filhos. Nós temos que ensinar os nossos filhos a orar. Nós temos que ensinar os nossos filhos a buscar a comunhão com Deus no estudo diário da Bíblia. Estes são os instrumentos que nós temos que colocar na mão dos nossos herdeiros. Filhos que veem os seus pais se ajoelharem, um dia eles vão se ajoelhar. Eu tenho certeza disso. Filhos que veem os seus pais lendo a Bíblia, um dia eles vão ler a Bíblia. Filhos que veem os seus pais sendo fiéis, um dia eles serão fiéis. Porque é a promessa da palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, dá o exemplo. Porque quando ela estiver mais adulta, quando ela estiver pensando na vida, ela vai lembrar do exemplo de um pai de joelho, de um exemplo de um pai buscando na comunhão da palavra de Deus, a força e a proteção como instrumento para defender os seus filhos. Eu não me esqueço, irmãos, da minha mãe ajoelhada todos os dias, orando por nós. Está aqui gravado. Os seus filhos também lembrarão. Porque o filho que vê um pai de joelho, um dia se ajoelhará. Agora, o filho que vê um pai sendo desleal, sendo sem compromisso, sendo omisso de suas responsabilidades espirituais, o que você espera desse filho? Só se Deus usar um outro sacerdote, uma outra princesa, e fizer como fez com Joás. Porque se depender de muitos pais, os exemplos que os filhos estão tendo, Deus me livre. E Deus os livre. Pastor, isso é bronca? Não é. É zelo, é preocupação, é medo de perder os nossos filhos para as rainhas, para os reis, para aqueles homens e mulheres que estão influenciando a cabecinha deles hoje em dia nesse mundo. Os verdadeiros atalias modernos. É hora, amigos, de ganharmos a batalha influenciando os nossos filhos, dando exemplo. Esse exemplo eu vou repetir para vocês. Tendo dentro de casa uma princesa e um sacerdote, de casa para a igreja, formar estratégia de vigilância e de proteção aos nossos filhos, unirmos como igreja. Falamos de casa, agora quando chegou a igreja unida. Se eles não percebem isso, eles também não dão credibilidade à liderança que não é unida. Companhia dos nossos filhos a todo tempo. Saber com quem eles andam, para onde vão, conhecer os amigos dos nossos filhos. Isso é companhia a todo tempo. É uma vigilância com responsabilidade. Você tem que, em algum momento, dar liberdade para o filho. Mas, você sabe a hora que ele vai, para onde ele vai, que horas vai voltar. Você tem que saber, é isso. Não é sufocar o filho, é dar liberdade com responsabilidade e saber para a casa de quem que ele está indo, quais amigos que estarão indo lá, o que ele vai fazer lá, que horas que ele vai voltar. É o mínimo de informação que nós precisamos para proteger os nossos filhos. E, por fim, munir os nossos herdeiros com os instrumentos de defesa e proteção. O exemplo da leitura da Bíblia, da oração, da fidelidade nos dízimos e ofertas. Tem muita coisa a falar, irmãos. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, para terminarmos. É hora de nós munirmos os nossos filhos com a lição da escola sabatina. Se ele não vai estudar, o problema é dele, coloca lá.
é um instrumento para o seu filho se proteger. Na hora que ele lembrar que ele viu o pai e a mãe estudando a lição, ele vai também buscar a lição de escola sabatina. Os exemplos que ele viu na princesa e no sacerdote, na hora da dificuldade, ele vai lembrar em nome de Jesus, é a promessa de Deus. Eu esqueci de trazer, mas quando os meus filhinhos nasceram, o Kevin e o Kenny, no Hospital Adventista, eles dão para todos os filhos que nascem lá, ou não sei se continua ainda, pelo menos naquela época, eles davam um livrinho chamado Caminho a Cristo. E lá, na primeira página, estava escrito lá o nome do cirurgião, do anestesista, o nome do parteiro, essas coisas todas lá, do enfermeiro. E ali colocavam o pezinho, está lá guardado, o pezinho do Kevin e o outro lá no outro livrinho, o pezinho do Kenny. O ano passado, ou esse ano, eu encontrei esses livrinhos, irmãos. Eu não sou exemplo, mas eu cheguei para o Kevin e falei, filho, está aqui, ó, o primeiro livro que você recebeu. Leia esse livro. Pode ser que ele sirva. Você hoje é jovem, adolescente, pode ser que um dia esses conceitos te ajudem. Kenny, está aqui esse livrinho. Coloquei cada livrinho na cabeceira da cama deles. Está lá até hoje. E filho Kevin, o papai tem visto você ler esse livro. Eu entro lá, abro a porta um pouquinho, ele está lá lendo o livrinho dele, Caminho a Cristo. Querido filho Kevin, o papai tem visto você ajoelhado, orando ali no tapetinho da sua cama. Que eu esteja cumprindo e sendo um sacerdote em minha casa, filho. Não sei se o Kenny está aqui, mas, querido Kenny, o papai também tem visto você orando, filho. O papai também tem visto você decorando o verso áureo da lição da escola sabatina. Eu espero que eu esteja cumprindo meu papel de sacerdote em nossa casa, como a sua mãe tem cumprido a função de princesa em sua casa, em nosso lar. Filhos, 3 anos que estamos aqui, a nossa vida é de casa para a igreja, da igreja para casa. De vez em quando vocês atendem compromissos nas escolas, mas a sua igreja é essa aqui. Obrigado por me respeitarem. De vez em quando eles querem também frequentar a escola, os amigos da escola, mas eles sabem que a igreja deles é essa aqui. A igreja que pertence, que nós viemos cumprir o ministério, é esta aqui. Ah, é porque você é pastor? Não, não é porque eu sou pastor, não. Eles sentem diferente do que os seus filhos sentem. É a mesma coisa. Mas a gente tem que enfrentar eu, a Elmar e eu, o sacerdote, a princesa, e dizer, aqui é a sua igreja, aqui é o seu lugar. Ah, vai ter uma programação boa lá. Filho, você tem responsabilidade do som. Filho, você tem responsabilidade de ajudar na sua escola sabatina. Queridos, eu não sou exemplo, mas eu espero que eu esteja cumprindo os passos que a princesa e o sacerdote cumpriram em 2 Reis capítulo 11 até o capítulo 12. Ah, mas meus filhos já cresceram. A influência ficou, está guardado lá dentro. Se o teu filho hoje não está dentro do contexto que você gostaria, querida mãe, querido pai, se conforte diante daquilo que você fez. Porque todos esses instrumentos, todas essas armas que você usou a favor do seu filho na infância dele, em algum momento ele vai se lembrar e vai usar. Ele vai se lembrar e vai enfrentar o inimigo, porque ele viu que em sua casa tinha uma princesa e um sacerdote, e foi lá que ele aprendeu. Eu digo isso porque eu batizei o meu irmão há 4 semanas, 30 anos depois. Querida mãe, querido pai, vale a pena. Hoje, um dos grandes perigos e uma das grandes atalias, guerreiras contra os nossos filhos, sabe o que é, irmãos? Ansiedade, depressão,
isolamento físico e emocional. São os piores problemas que os psicólogos modernos estão se preparando para enfrentar. Como enfrentar tantas coisas más que têm acontecido nesse mundo? Sacerdote e princesa em casa, da igreja para casa, igreja unida como exército para não deixar a saída exposta, nem os fundos, nem as laterais. Formar um grupo unido como igreja e dizer: aqui não vai entrar nenhuma Thalia, não. Depois disso, munir os nossos filhos de instrumentos, de armas para enfrentar o inimigo. Lição de escola sabatina, culto devocional diário, oração, jejum, leitura da Bíblia, escola sabatina, frequentar a sua igreja, tudo isso são ferramentas. Fidelidade. Eu já contei para vocês, eu não vi isso em casa do meu pai não devolvia o dízimo nem as ofertas. Eu ficava com vergonha quando eu ia para a escolinha e eu não tinha o que dar e devolver como gratidão. Não valeu a pena meu pai ser infiel a Deus nos dízimos e ofertas, não valeu. Ele disse isso do seu próprio coração, de suas próprias palavras. Filho, lá no hospital, antes dele morrer: filho, eu tenho vergonha de nunca ter tido uma Bíblia. Meu pai morreu com 52 anos de idade. E ele disse para mim: filho, eu tenho vergonha, eu nunca tive uma Bíblia minha que eu escrevesse meu nome, Maurício Brown. Ele disse isso para mim. Ainda bem que você tem a sua, filho, porque eu falhei nisso. Eu não fui o sacerdote do meu lar, a sua mãe foi princesa e sacerdote. E eu quero falar também para as mães que estão aqui hoje, e que são verdadeiras princesas e sacerdotisas dentro de casa, porque os maridos não são cristãos, mas levam ali, a trancos e barrancos. Traz 4 para a igreja, né, Nice? E corre para lá e corre para cá e bate a cabeça lá. Nós os amamos, Nice. Nós os amamos. Continue sendo a princesa e sacerdotisa de sua casa. Você vai ouvir críticas, o pastor vai te visitar, né? Mas é na sua casa que eu falo tudo que eu tenho que falar. Aqui não. Aqui é o lugar onde a igreja tem que se unir e proteger os filhos da Nice, como soldados. 100 ali naquela porta, 100 aqui atrás, e vamos junto. E cai um, e o Manelzinho corre para lá e para lá. Não é agradável, mas pelo amor de Deus, vamos ajudar, somos uma igreja unida. Não sei se devia, mas eu quero também dizer aqui: Thelma, parabéns, Thelma. Você tem sido princesa e sacerdotisa de sua casa. O Edward, ele fala sempre para mim, para a irmã Miriam: eu gosto de vir para a igreja. Eu gosto de vir para a igreja. E o Edward, eu não devia nem falar, mas ele pediu assim: pastor, um dia o senhor repete aquela história de Jesus quando chegou no céu? E eu vou repetir. Ali, me despedindo deles, o Edward baixou e falou: pastor, conta aquela história de novo outra vez. E eu vou contar. Diz uma história, uma lenda, que Jesus chegou aos céus. Chegando lá, os anjos perguntaram: e aí, Senhor, o Senhor fez tudo por aquela humanidade, deu a vida por eles, deu amor infinito a eles. E agora, se eles falharem, eles vão ter outra chance? Depois que Jesus aqui fez a sua obra e foi para os céus, os anjos ficaram preocupados: e aí, Senhor? O Senhor deixou lá discípulos, deixou uma igreja, deixou pastores, deixou líderes. E aí, se eles falharem? Jesus Cristo olhou para os anjos e disse: olha, não vai ter a segunda chance. De alguma forma isso ficou guardado no coração do Edward. Ele falou: conta de novo, pastor, essa história. Se nós falharmos, irmãos, não terá a segunda chance. É agora ou nunca. É hoje ou nunca mais. Se nós falharmos, as Athalias, as
rainhas más vão entrar em nossa casa. Vamos desenvolver hábitos, vamos desenvolver atitudes positivas de um ambiente que seja aprazível, feliz, de unidade, de amor entre nós, para que os nossos filhos fiquem aqui entre nós. Vamos nos amar uns aos outros, respeitar as limitações uns dos outros, porque eles sentem os ambientes de resistência, eles sentem. Eles sabem no que eu falho, eu não consigo esconder meus defeitos, é por isso que eu sou claro, eu falho, eu erro com eles, com meus filhos, com a minha esposa, com todos. Nós não somos perfeitos, mas é juntos, corrigindo as nossas imperfeições, as nossas falhas, criando um ambiente de unidade, de proteção aos nossos filhos, dando amor a eles, que nós vamos vencer. E no final, amigos, eles vão receber em nome de Cristo Jesus a coroa dos herdeiros do trono de Davi, irmãos. Ninguém vai tirar a coroa dos meus filhos, ninguém. Eu gostaria que você se unisse a mim também, para juntos proteger esta geração de herdeiros da coroa do trono de Davi. É só isso que eu quero no meu ministério. É só isso que eu estou me preparando para a vida eterna. Ir para o céu com a minha igreja, com as gerações que eu cuido e com os meus filhos também. Quantos desejam, irmãos, unirmos nessa atitude, nessa conduta, como igreja, como princesas, como sacerdotes, irmos juntos com essa geração? Vem cantar, vem cá de novo cantar. É a hora de vocês cantar, não vou falar mais. Enquanto vocês vêm aqui, eu quero que a igreja veja vocês. Obrigado. Eles têm vergonha de vir à frente, mas vem. Alguns os pais não trazem, e eles falam, ai pastor, papai e mamãe não trouxe. Traga. Cria identidade com a igreja que seus filhos frequentam. Não fique por aí borboletando, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Isso é conselho do Espírito Profecia, você tem que frequentar a igreja só uma igreja, não é ficar... o pastor Bulhão vai pregar lá, eu vou atrás do pastor Bulhão. O pastor fulano vai pregar, eu vou atrás do pastor fulano. Mas lá está outro pastor, vai pregar bonito. E os seus filhos não têm identidade com a igreja. Não têm identidade. Quando sentirem vontade de buscar alguma coisa, vão ficar perdidos. Brian, obrigado, Brian. Esse aí já quase não está falando português mais, né? Thank you so much, Brian. Vamos cantar? Vamos ficar de pé e cantar com os nossos jovens. Eu não sei que música eles vão cantar. Amor nos faz contentes. Vamos cantar junto com eles. Amor nos dá prazer, e para além cumprir.
Talvez em outro tempo eu falo, mas a geração de Atalia veio da sua mãe, o caráter dela, o que ela desenvolveu de mal, veio através de Jezabel. É um tema que a gente tem que um dia abordar e estudar. Mas antes de estudar e abordar esse tema sobre a geração de Jezabel, eu queria deixar que os pais, as mães, o sacerdote e a princesa, lesse em casa as referências de Jezabel no Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 9, eu tenho aqui anotado, capítulo 9 em diante. Leia a referência de Jezabel em relação aos símbolos que ela representa no Apocalipse, ok? Leia no Espírito de Profecia o que representa Jezabel dentro do contexto do tempo do fim que estamos vivendo. E vocês, princesas e sacerdotes, vão entender do que eu estou falando. É um assunto que um dia eu preciso tratar. Não é ponto de salvação, mas é um ponto de identidade. A forma como Jezabel é apresentada nas figuras bíblicas, a forma como a igreja pura é apresentada nas figuras bíblicas e na linguagem bíblica, no texto bíblico, é bem distinto, é bem distinto. Mostre aos seus filhos a diferença ilustrada das fotos de Jezabel, da igreja meretriz de Apocalipse 17, e mostre aos seus filhos as fotos da igreja pura, o capítulo 12 de Apocalipse, do exemplo de Ruth, os personagens bíblicos que caracterizam essas duas diferenças. Isso precisa ser abordado. Deus salve a todos nós, a despeito de nossos pecados e falhas, mas há distinção, existe diferença. Querido Deus e Pai, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas estamos aqui, Senhor Deus, para servi-lo como soldados do Senhor, para proteger os nossos filhos aqui dentro desta igreja, como uma igreja unida em amor, uma igreja pronta, Senhor Deus, para fechar as portas da frente, dos fundos, das laterais, de cercar os nossos herdeiros com a nossa unidade, com o nosso amor, Senhor Deus. Nós queremos ser sacerdotes e príncipes de nossa casa. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que possamos também munir, colocar nas mãos dos nossos filhos as armas que eles precisam para vencer as rainhas, os inimigos deste século 21, Senhor Deus, que tanto tem tentado tirá-los dos caminhos do Senhor, ó Pai. Que eles possam se lembrar da posição do seu pai e da sua mãe orando por eles, Senhor Deus, na hora das dificuldades, na hora das dúvidas que eles tiverem. Senhor Deus, que eles possam lembrar da fidelidade dos seus pais. Salva, Senhor Deus, os nossos filhos, salve, Senhor Deus, a nossa casa. Nós entregamos e consagramos os nossos herdeiros, os teus herdeiros. Garanta, Senhor Deus, e não permita que ninguém tire deles a coroa dos herdeiros, dos representantes da descendência de Davi, Senhor Deus. Eles estão aqui à frente, outros estão aqui sentados. Aonde estiverem, Senhor Deus, ajuda-nos para que ninguém tome a coroa dos nossos filhos. Nós oramos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.